Jó estava passando por lutas, aflições, coçando suas feridas com cacos de telha, mas quando Jó fez algo que Deus mandou, Deus mudou a sorte daquele homem. E o que Jó fez? Olá, eu sou Wellington Dias e você é muito bem-vindo ao canal Dias de Fé em Cristo. Fique à vontade, a casa é sua e saiba, hoje ainda eu quero orar por você, pela sua família. Na palavra de Deus, no livro de Jó, quando nós vamos meditar sobre tudo que está escrito lá, fala que Jó era um homem justo, íntegro, reto, fiel a Deus e que se desviava do mal. Então Jó era um homem perfeito? Não, porque ele era falho, ele era pecador, ele era como eu e como você. Mas muitas vezes ele errava também. Por quê? A natureza humana muitas vezes nos impede de caminhar conforme a vontade de Deus para conosco. Mas aquele homem, mesmo assim, ele era justo, reto, fiel a Deus e que se desviava do mau caminho. E quantas vezes eu e você temos nos desviado do mau caminho? Quantas vezes nós não temos buscado as nossas próprias vontades? Quantas vezes nós não temos buscado os nossos próprios desejos, as nossas próprias ambições, falando entre aspas? E quantas vezes nós temos esquecido de perguntar a Deus o que o Senhor quer que eu faça? Qual a sua vontade para comigo hoje? Mas Jó era diferente. E Jó passou por lutas, passou por aflições, passou por perdas, passou por dificuldades tremendas. Perdeu sua saúde, perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha. Mas a única coisa que ele não perdeu foi sua vida. Porque o inimigo das nossas almas poderia tocar em tudo que ele tinha, mas de menos a sua alma, de menos a sua vida. Porque a sua vida é do Senhor. E hoje eu falo com você também. Nada neste mundo pode tocar na sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Você não pertence a você mesmo, mas você é do Senhor. Deus te criou, Deus te formou com o único propósito que você o adorasse, exaltasse e engrandecesse ao seu santo e excelso nome por todo sempre. E Jó passou pelo que passou. Aí teve os seus amigos que vieram falar com ele de forma indevida, acusando de uma coisa que ele não tinha feito, acusando injustamente, falando que ele estava passando pelo que estava passando, porque ele tinha pecado, porque ele tinha cometido algum ato que desagradava a Deus. Mas não era nada disso. Jó teve um encontro real com Deus. Jó ouviu a voz de Deus. Imagina só hoje, que alegria seria para mim e para você ouvir a voz de Deus. Mas eu te falo, hoje você pode ouvir a voz de Deus, porque Ele está aí do seu lado. Basta você conversar com Ele e pedir a Ele sensibilidade no seu espírito, porque você vai ter o discernimento do que é de Deus e do que não é. Porque Deus, quando planta algo no seu coração, pode ter certeza que Ele te dá fé para que você consiga fazer aquilo acontecer, para que você consiga fazer o impossível se tornar possível, porque para Deus não existe impossível, para Deus não existe limites, porque Deus é sem limites para nada, porque Deus é Deus do impossível. E quantas vezes nós é que limitamos o poder de Deus? Não Deus é que se limita, mas nós, porque muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer no meu caráter e no seu caráter. Nós duvidamos até mesmo se nós pedimos uma cura para Deus. Muitas vezes nós duvidamos que Ele pode fazer, ou até mesmo cremos mais no médico do que nas próprias mãos de Deus, que podem fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos duvidado e não temos acreditado naquilo que Deus quer fazer?
E o que Deus quer fazer em mim e você é maior ou melhor do que tudo aquilo quanto pedirmos ou pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. E porque muitas vezes nós duvidamos e não acreditamos no poder desse Deus que é grande, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Mas hoje nós temos vida em Cristo. E Jó, ele tinha um segredo, porque ele conseguiu aquela vitória. Jó, o segredo dele é que ele orou por aqueles que o acusaram. Ele orou por aqueles que o perseguiram. Ele orou por aqueles que o defamaram, caluniaram. Ele orou por aqueles que estavam enganados ao seu respeito. E isso que aconteceu com Jó, quantas vezes acontece no nosso dia a dia? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes? Muitas vezes. Mas só que eu te falo, independente das circunstâncias, ore a Deus. Independente aquele que fala ou deixa de falar de você, ore a Deus. Mas eu te falo mais uma coisa, ore a Deus abençoando. Ao contrário, muitas vezes você ouve pessoas falando que deseja você em dobro aquilo que você deseja para ela. Não ore assim, não pense assim, não fale assim. Porque você não sabe o que a pessoa deseja para você. Às vezes a pessoa está te desejando bem, mas e se ela estiver te desejando mal? Quantas vezes você parou para pensar nisso? Jó foi abençoado por Deus. E ele ainda foi mais claro. Antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Jó foi muito abençoado nessa terra. Mas quando ele orou por aqueles que se diziam seus amigos, entre aspas, Deus mudou a história de Jó. Deus fez o impossível acontecer na vida daquele homem. Deus fez ele nascer de novo praticamente. Deus fez ele ressurgir. Porque o propósito de Deus para a vida do homem não é que o homem se perca, mas que o homem alcance a vida eterna. E Jesus fala na palavra, se você procurar na palavra de Deus no Novo Testamento, Jesus fala: orai por aqueles que te perseguem. Por quê? Se você orar por aqueles que você ama, se você amar aqueles que você ama, conhece, você não vai ter benefício algum. Por que eu falo isso de forma tão pesada? Porque você já ama sem fazer esforço. Mas é aquele que te calunia, aquele que te humilha, aquele que te joga no chão. Quantas vezes nós temos aprendido através da história de Jó esse verdadeiro testemunho? Quando você ora por alguém que não gosta de você, por alguém que não te quer bem, por alguém que te deseja em dobro aquilo que você deseja, aí sim, aí você tem algo com Deus. Não que você não deva orar por aqueles que você ama, porque nós temos que orar por todos. É igual, temos que orar por Israel, orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas lideranças. Temos que orar em todo tempo, é orar. O segredo é esse, oração. Oração é a chave da vitória. Mas quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes uma pessoa vem com pedras e nós já vamos com tijolo? Porque no Antigo Testamento era assim, era olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus entregou-se naquela cruz,
É a misericórdia de Jesus que é a razão de não sermos consumidos com o mundo. Pense nisso. Deus não quer sacrifício em vão, mas Deus quer misericórdia. Pense nisso, feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos e engrandecemos o teu santo e glorioso nome neste momento. Bendizemos a tua face, meu Deus. Pedimos a ti, Senhor, ensina-nos o caminho, ó Pai, que devemos andar, ó Pai, para que nós não venhamos nunca nos desviar dele, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos realmente o verdadeiro significado da palavra amor, ó Deus. Porque o amor não é só amar aquele que é próximo, aquele que nós temos um afeto por eles, mas é amar até aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, ó Pai, orar por eles, para que eles venham a conhecer a Ti de verdade, ó Pai, se converter dos Teus maus caminhos, para que ouçam dos céus, e que o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, Pai. Pois não tem valor algum, Pai, nós não amarmos aqueles que nos perseguem, porque todos, ó Pai, necessitam de conhecer a Tua presença. Todos nós necessitamos de conhecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Abençoa estas vidas, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ame sempre aqueles que estão do seu lado e ore sempre por aqueles que te perseguem, porque maior poder tem Deus na sua vida e Ele pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Jesus te ama e jamais vai desistir de você. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.